vereador Wagner Petrini. Seguimos no grande expediente, escrito o vereador Rafael Bueno. Passa o meu expediente ao Lucas Carinhato, presidente. Obrigado. Da tribuna, vereador presidente Lucas Carinhato. Obrigado, vereador Rafael, que nos representa, vejam como esses contatos com outros municípios são importantes. O vereador Rafael, que assume a Secretaria da Saúde na próxima semana, está exatamente nesse momento em Ananindeua. E ontem ele me mandou uma foto. Esse não é o tema da minha fala, mas me chamou a atenção. O Rafael deve estar nos acompanhando, o vereador Rafael. Ele me mandou a foto junto com a secretária Daiane numa policlínica e tinha nessa foto todas as especialidades das policlínicas, vereador Sandro Fantinel. Ortopedista, nefrologista, angiologista, ou seja, especialidades absolutamente complexas e difíceis de nós conseguirmos acesso, e naquele município essas especialidades estão nas 9 policlínicas do bairro. Então, certamente, o vereador Rafael conhecerá essa experiência e vai trazer para o nosso município. Espero que possa ir se implementando, dando conta dessa que é uma das principais chagas do nosso município, né, os problemas da saúde pública. Mas o meu tema é outro. O meu tema é outro e que me causa... acho que sempre quando a gente fala isso, o vereador Edson da Rosa, não é um assunto tranquilo, não é um assunto legal, é um assunto indigesto, é um assunto difícil, porque ele trata da violência que muitas pessoas sofrem na nossa sociedade. E, nesse caso, nós, negros e negras, eu venho para falar do tema do racismo. E eu venho falar do tema do racismo, e eu tenho recebido muitos relatos no meu gabinete, as pessoas acabam me procurando, sabem que a luta do antirracismo é uma luta do meu mandato, e eu tenho certeza que é uma luta de todos nós, na medida que racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então, nós já passamos dessa fase de discutir se o racismo existe ou não. O que nós precisamos é combatê-lo e, como homens e mulheres públicas, precisamos encontrar a saída. Eu venho falar para vocês de 4 casos de racismo acontecidos no último período aqui da nossa cidade. O primeiro é um caso de um menino que é adotivo, como eu, de uma família branca, como a minha. Esse menino joga futebol. E eu não vou citar. Por hora, escutem o que eu estou dizendo. E isso está sendo transmitido. Por hora, eu não vou citar os locais, sejam públicos ou privados, esperando que medidas sejam tomadas. Porque, do contrário, eu vou citar nas minhas redes os locais, por ineficiência e por omissão, que serão responsabilizados judicialmente, em ambos os casos. O primeiro deles é um menino que joga futebol num time, 2 times bem conhecidos da cidade, e numa competição, aqui eu não vou entrar nos detalhes, mas, em suma, esse menino negro, de pais brancos, sofria racismo. E a primeira coisa que nós temos que entender aqui entre nós, que racismo, assim como furto, assim como violência contra a mulher, assim como abuso de vulnerável ou tantos outros, e aqui fala um professor de história, eu não sou advogado, racismo é crime inafiançável e imprescritível. Também com as crianças e com os adolescentes. É crime, mesmo quando praticado por outra criança ou adolescente. E aí tem a lei que vai atribuir as penalidades e as responsabilidades. Esse menino vinha sofrendo racismo no local onde ele praticava esporte, com anuência daquele que deveria guardar os atletas, que era o treinador. Com requintes de crueldade, de violência psicológica e física. Só para nós começarmos. Chamar um jovem negro, uma criança negra, ou um homem negro, uma mulher negra, adulto ou idoso, de macaco, é crime. E, segundo a nossa Constituição de 1988, ele é crime inafiançável e imprescritível. Portanto, não é brincadeira.
Esse menino estava num jogo de futebol e, por conta da rivalidade, a torcida foi racista com ele. E o seu pai, vereador Edson, como eu, como o senhor, como o vereador Fantinel, como o vereador Aldonei, como o vereador D'Ambrosio, como o vereador Pedro, como o vereador Cristiano, como o vereador Daniel, como o vereador Iago, como o vereador Petrini. Qualquer pai ou qualquer mãe que tivesse o seu filho, criança, adolescente, adulto, agredido, aviltado, teria uma atitude de quem é e de quem tem hombridade, que é de defender o seu filho, ou não? Esse pai, quando se manifestou, foi agredido por outros pais, sendo que esse time conhecido da cidade, não tomou nenhuma providência, o treinador da mesma forma. E aqui eu quero destacar o trabalho da Brigada Militar e do soldado Monteiro, que foi alguém que foi lá, vereador Cristiano Becker e vereador Bortola, e que teve extrema humanidade. E alguém que entende de antirracismo pelo jeito. Eu quero fazer uma visita, se possível, ou convidá-lo para vir aqui. Porque uma pessoa, um homem público, uma mulher pública que está na função de representar o Estado, precisa agir dessa forma. Foram lá, intercederam, essa família registrou a ocorrência, e sabe o que o time fez? Nada. Excluiu e fizeram uma postagem. Esse técnico fez uma postagem nas redes contra o pai que foi defender o seu filho. E eu volto a dizer, seja uma criança deficiente, se nós tivéssemos um filho deficiente e zombassem, o que vocês iam fazer? Vocês iam ficar quietos? Ninguém ia ficar quieto. Iam defender os filhos de vocês. Com todo o furor e hombridade que um pai e uma mãe defendem o seu filho. Então, o primeiro caso é esse. O segundo caso é no mundo do trabalho. E o Edson, que é o servidor da SMU, veio aqui conversar comigo. Eu pedi que ele viesse, veio aqui. E esses casos, eu ontem fui para casa muito mal, porque eu acho que é uma violência física e psicológica que marca a vida e a história de quem sofre discriminação e preconceito. Aqui eu estou falando do racismo. O Edson é um servidor público da SMU. Foi noticiado, o vereador dessa casa, licenciado, o secretário Bressan se manifestou, vários secretários se manifestaram também. Ele é servidor, ele é fiscal da SMU e vai fazer as visitas para fazer a liberação de alvará. Ele foi numa escola particular da cidade, e eu não vou dizer o nome da escola, ainda. Um dos casos. E o racismo é tão complicado, vereador Edson, que a gente meio que naturaliza e não considera como racismo, porque ele bate a nossa porta tantas vezes. E o Edson me disse que ele começou a se dar conta e trocar com os colegas experiências de que várias vezes ele chegava nas casas e as pessoas não abriam as portas, nos estabelecimentos. E nessa escola, que é uma escola privada, que cobra caro e que quer ser referência de excelência, não deixou o servidor, que estava lá para fazer uma avaliação e liberar um alvará, entrar na escola. Ele foi deixado na calçada. A diretora da escola foi chamada e não autorizou o servidor identificado com um crachá aqui no nosso município. E mais, ele não concedeu o alvará, logicamente, né? Ele deu indeferido, porque vai ter que ir outra vez. Corre o risco ainda, me parece que foi feita uma ouvidoria contra o servidor. Não por parte do município, quero dizer, mas por parte de quem se sentiu prejudicada e foi racista. Racista. É esse o termo. Terceiro caso. Numa escola do nosso município, de um menino que foi chamado de macaco pelos seus colegas. A escola fez uma ata
No momento oportuno, sigo na declaração de líder da bancada do PT. Em declaração de líder, a bancada do PT. Segue vereador Lucas Carenhato. A escola fez uma ata oportuno uma parte, e acabou por aí. E eu digo para vocês, eu sou professor. Se uma criança sofreu um crime numa escola, hipoteticamente, ela brigou, teve uma briga e nessa briga ele quebrou a perna, vereador Cláudio Libardi, o senhor que é advogado, quebrou a perna. Vai ser registrada a ocorrência, vai chamar o pai de um, vai chamar o pai de outro. Se numa escola a criança passou mal, caiu e bateu a cabeça, teve omissão, vai chamar o pai, vai chamar... Todos os procedimentos vão ser feitos. Mas a criança sofreu racismo por outro colega e não foi tomado providência. E, por fim, na área da saúde do nosso município. Vejam, na área da saúde privada, uma pessoa que estava num quarto da rede privada de Caxias do Sul sofreu racismo porque paciente, pressão alta, teve um AVC. A pessoa que estava ao lado, cuidando do outro paciente, disse que não ficaria no quarto porque não ficaria como uma pessoa negra suja. Sabe o que o hospital fez? Tirou do quarto a pessoa que sofreu racismo. Então eu estou falando de todos esses exemplos que são horríveis, e eu digo, eu estou trazendo esses exemplos que são fáticos, são os que chegaram ao meu gabinete. E desses 4 casos tácitos de racismo, apenas uma pessoa registrou ocorrência, seja a pessoa que sofreu racismo ou a instituição, que tem responsabilidade também. Eu não sou advogado e muito menos entendo de direito do trabalho, mas é um tema que eu vou trazer para essa casa daquilo que nos compete. Se os senhores que são vereadores dessa casa, se os vossos assessores, se as nossas terceirizadas, os nossos estagiários sofrerem racismo aqui, a responsabilidade também é dessa casa, por óbvio. E nós precisamos de um protocolo, como eu já tinha dito, de conduta. O senhor que tem um assessor negro, vereador Sandro Fantinel, se o seu assessor que é negro sofrer racismo lá no seu gabinete, por qualquer pessoa, uma pessoa que vem aqui nos visitar, qual é a conduta que nós vamos tomar? Do senhor como vereador e dessa casa, porque ele sofreu racismo no trabalho, hipoteticamente. Nós precisamos pensar numa conduta. Então, eu estou trazendo esses casos. Para mim, o problema do racismo não é um problema de Caxias. O racismo é um problema estrutural do nosso país, que precisa ser vencido e encarado como crime. Quem pratica racismo, e aqui novamente eu destaco a postura desse profissional da segurança pública, que me parece ter letramento racial. E muitas vezes o mesmo não acontece quando vai se registrar uma ocorrência, em que a pessoa, o escrivão, e eu estou falando de maneira geral, tem dificuldade de entender que quem foi chamado de macaco, quando alguém diz que não quer dormir no hospital ao lado daquele paciente que é negro porque ele é negro sujo, isso é racismo, isso não tem outro nome. Me parece até complicado que alguém não entenda isso como racismo. Mas, pois bem, nós precisamos tratar de letramento racial, precisamos entender. E crime nós não titubeamos. Vários aqui já sofreram crime, foram ameaçados nas redes, tem ameaça de morte, enfim... Registra ocorrência como vereador, ou qualquer pessoa. Então, eu estou trazendo esse tema porque me indigna. A minha assessoria, e aqui na minha função de vereador e de cidadão, antirracista, acima de tudo, eu vou conversar com os locais que foram envolvidos, antes de me manifestar dando nome, e espero que providências sejam tomadas. Especialmente se esse time de futebol se pretende popular e se diz e luta contra o racismo, porque todos nós devemos lutar. Para mim, o problema do racismo, eu sou um juventudista, pela minha família, não tenho uma relação muito próxima de futebol.
E lembro quando ocorreram os casos de racismo no Juventude, com a torcida. Quer dizer, o racismo não é um problema da Juventude. Tem racismo no Juventude. Se a gente for no Caxias, no Grêmio, no Inter, vão ter pessoas racistas lá. Tem brigadiano que é racista? Tem, mas tem padre que é racista, tem professor que é racista, e nós não temos que defenestrar as instituições, mas rechaçar a conduta dessas pessoas, que eu espero que sejam condutas isoladas, sem o apoio das instituições. Então, eu quis tratar, isso foi uma coisa que dialoga diretamente com a minha história, e deve dialogar com a nossa trajetória de pessoas públicas, e nós, enquanto Casa Legislativa, precisamos ter uma atuação, e aqui eu falo interno, porque politicamente a gente pode ter uma relação maior ou menor como tema. Eu já tinha dito, nós estudamos, o Rodrigo está preparando, e o que eu vou propor para essa casa? Eu vou conversar com todas as lideranças partidárias, vou conversar com a mesa na segunda-feira, se a mesa entender, eu vou propor uma resolução de mesa de um protocolo antirracista de conduta, se alguém dos nossos servidores, dos nossos assessores, ou sofrer racismo aqui dentro, tipo de discriminação, o que nós temos que fazer enquanto Casa Legislativa, e depois eu trazer para a baila, quando eu vir como vereador, para que se torne, né, uma votação, para que seja permanente, porque uma resolução de mesa pode ser modificada, enfim, eu acho que é um tema importante. E vamos reunir também com a educação, já tem um trabalho, em seguida vou passar para o vereador Edson a parte, mas nós vamos reunir com todas as gerências e direções dos hospitais públicos e privados do município, para ter um protocolo nesses casos de conduta. O que tu faz? A pessoa sofreu racismo. Tu tira aquele que sofreu aquele que foi racista? Enfim, nós precisamos minimamente entender como conduzir e agir e dar responsabilidade desses casos. Vereador Edson, sua parte. Vereador Lucas, primeiro, parabenizar a Vossa Excelência por essa fala forte, potente, mas equilibrada, no sentido de entender o papel das instituições. Cada um de nós aqui poderia citar algum caso, algum exemplo que já passou, mas quando nós falamos nessa situação, eu lembro de quinta-feira. Ontem, aliás, o senhor estava aqui bem incomodado quando nós estávamos fazendo a eleição da mesa do vereador por um dia, mas quinta-feira nós tivemos a oportunidade, eu e Vossa Excelência, de participar do segundo seminário do ERER, conduzido pela Rede Municipal de Ensino Querer, lá no Bloco H da UX. E tivemos falas potentes de duas mulheres que eu consegui assistir. A sua também foi muito boa, aliás, já lhe disse isso, a Petrolina e a Adriana Santos dos Santos, quando elas dizem justamente sobre isso, a forma orgânica do que o preconceito, o racismo, a desconstituição da pessoa está no nosso dia a dia, e as pessoas não percebem. Esse protocolo que Vossa Excelência pretende colocar, ele é de fundamental importância, até para que as pessoas saibam como proceder nesses casos. E é isso que nós temos que fazer. O combate é a punibilidade. Não pode ter a não penalização das pessoas. Elas têm que saber que toda a sua escolha ela tem uma consequência, né? E é uma das coisas que nós lutamos. Alguns lutam da forma que o senhor, a gente procura mostrar a parte institucional e que as pessoas saibam. Porque depois não foi bem isso que eu quis dizer, não. Fez, está feito. E as pessoas que arquem com suas consequências. Conte comigo, o senhor sabe disso. Nós vamos ter uma reunião hoje, se eu não me engano, sobre às 16h30, sobre a situação. Inclusive, agora que está chegando novembro, tem a Semana da Consciência Negra, que nós temos a obrigatoriedade também, enquanto Câmara de Vereadores, de provocar isso no município de Caxias do Sul. Mas não é só nesse mês, não é só em maio. São os 365 dias do ano que nós precisamos falar isso. Parabéns pela sua fala, vereador. Obrigado, vereador Edson. Vereadora Daniel Santos. Peço uma parte, quando possível. Vereador, parabéns pela sua fala. E quando o senhor fala do clube de futebol, a escolinha, seja onde for, o meu filho ele treina desde os 4 anos em escolinha de futebol. E eu vejo que o futebol acho que é o esporte mais inclusivo, pelo menos deveria ser, e é onde a gente mais vê, seja no profissional e agora por esse relato, de ações de racismo, de expressões de racismo, não sei se pode dizer expressão. E isso é lamentável. E é lamentável que a gente tenha, no tempo de hoje, discutir sobre isso e exigir pena sobre isso. Porque quando tu exige uma pena, a pessoa vai deixar de falar aquilo, não por consciência, mas pelo medo da pena. E é lamentável isso. Uma coisa que deveria ser ao natural nos dias de hoje. Mas parabéns pela sua fala. Eu acho que isso é um ponto importante para daqui para frente a gente não recuar e seguir firme. Conte com o nosso apoio. Vereador Daniel. Vereador Caleb.
Vereador Lucas, nem vou manifestar muito hoje em razão da minha fala, mas lhe parabenizar por trazer o tema aqui. E na linha do que disse o vereador Edson, eu acredito que é prudente também, junto com esse protocolo, abarcar todos os tipos de racismo, né? Que a gente precisa lembrar, em que pese o fato de um negro ser a pessoa que mais sofre racismo na nossa sociedade, o branco também sofre racismo de diversas formas, ainda que isso não seja estrutural, como o senhor usou a expressão, e também merece a nossa atenção, porque também às vezes se acostuma e a pessoa não vai atrás, né? E o que o vereador Daniel falou, eu acho que está diretamente ligado à proporcionalidade, né? Futebol é o esporte mais popular do país, é o esporte que tem mais praticantes, então naturalmente vai ser o local onde mais vai ter a manifestação racista, porque é o extrato social, né? É o resumo da sociedade. Mas nossa solidariedade ao senhor por trazer esse tema e parabéns por trazer um tema delicado, mas é importante essa casa falar disso. Para concluir, presidente Petrini, eu quero dizer aqui que o racismo é um crime, racismo é uma violência psicológica, muitas vezes física, de ação e de omissão de quem vê e de quem muitas vezes cala e segue fazendo com que essa criança, que esse jovem, que esse adulto siga sofrendo calado. Como nos diz Angela Davis, não nos basta só não ser racista, é preciso ser antirracista. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao